Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero iniciar este vídeo deixando uma palavra para a tua reflexão e uma pergunta para o teu coração. Você tem orado por si mesmo? Porque Jesus, ele nos ensina a orar. Jesus, ele nos ensina a interceder. Jesus, ele nos ensina a nos relacionarmos com o Pai. A Bíblia fala em João capítulo 17 que o Senhor ora por si mesmo, para que ele glorifique ao Pai, para que ele, na verdade, manifestasse a glória do Pai como filho. Aí depois Jesus ele ora pelos discípulos e depois a Bíblia fala que ele ora por todos os cristãos. Então aqui o Senhor nos deixa um grande ensinamento, porque muitas vezes nós costumamos orar pelas pessoas, interceder, né, por todos, mas esquecemos de orar por nossas vidas. Esquecemos que para dar nós precisamos receber. Nós precisamos, na verdade, ter o que dar. A Bíblia fala que Jesus ele ora pelos discípulos, ele ora pelas pessoas. Jesus, ele manifesta os sinais, as maravilhas, mas primeiramente Jesus ele tinha uma intimidade com o Pai. Jesus ele tinha um nível de relacionamento com o Pai, um nível de profundidade, porque ele sabia que mesmo sendo filho, mesmo exercendo autoridade e poder que o Pai tinha delegado, né, ou liberado sobre a sua vida, ele precisava estar conectado, né, com o seu Pai, porque a Bíblia fala que era um só que ele precisava ter essa conexão. Então veja bem, se o próprio Filho de Deus, ele orava por si mesmo, sendo Deus, nós precisamos entender a importância que é orarmos por nós mesmos, porque sem ele nada podemos fazer. A Bíblia fala que a vara, se ela não estiver na videira, de si mesma ela não pode produzir, ela não pode, na verdade, fazer nada. Então nós precisamos compreender que antes de orar por A, por B, por C, né, pelas pessoas que amamos, pelas pessoas que o Senhor, na verdade, pede para que a gente ore por todos, né? O Senhor pede para que a gente, na verdade, interceda, para que a gente seja uma ferramenta de Deus, um instrumento de Deus para abençoar a vida de pessoas, porque a oração, ela surte muito efeito. Só que nós precisamos compreender que antes de orar pelo outro, precisamos entender que nós temos que orar por nós mesmos. Era isso que Deus estava nos ensinando aqui, Jesus estava nos ensinando aqui através dessa palavra, que nos ensina através dessa palavra, porque a palavra do Senhor diz que primeiro ele ora por ele. É necessário você compreender que para você orar, né, por alguém, você precisa se fortalecer. Você precisa buscar do Senhor revestimento. Você precisa buscar do Senhor poder. Você precisa buscar do Senhor autoridade. Você precisa buscar do Senhor o alimento. Você precisa se fortificar. E a oração é isso, é alimento, né? Oração é diálogo, a oração, na verdade, é o meio que nós temos de nos comunicar com o Pai. E o Pai se comunicar com o Filho. É claro que o Senhor, quando Ele quer falar, quando o Senhor Ele quer revelar, quando Ele quer fazer, Ele usa de várias formas, mas nós precisamos compreender que esta conexão da oração é essencial, é indispensável. Então, talvez você tenha orado por todos, talvez quando você dobra o seu joelho, você lembra, né, de muitas pessoas, mas você esquece que você precisa primeiramente buscar para você. Você precisa estar fortalecida no Senhor. E isso é feito através da oração. Não somente através da oração, é claro, que há também a leitura da palavra, a consagração, a renúncia. Só que a oração, né, é um meio que na verdade o Pai, né, se comunica com seu Filho, que ele expressa a sua vontade, que ele revela, né, aquilo que precisa ser revelado, que ele sustenta, é a oração.
É essa chama que não pode se apagar. Então você precisa compreender que você precisa buscar do Senhor. Você precisa se alicerçar no Senhor através da oração. Precisa ser revestido ou revestida do alto, para que quando você vá orar pelas pessoas, para que quando você vá interceder pelas pessoas, você esteja preparada, né? Você esteja, na verdade, com a armadura que é trazida para a sua vida através da oração, através do relacionamento com o Pai. Então não esqueça de orar por você. Não esqueça de orar pela sua vida espiritual, não esqueça de orar pelo seu emocional, não esqueça de orar pela sua matéria, o seu corpo, enfim, né? Por todas as áreas que precisa. Né? Eu sei que existem outras áreas que necessita, mas não esqueça de orar, né, por você no todo, para que o Senhor ele venha te sustentar, para que o Senhor venha derramar sobre você a presença dele, que seja constante, que seja real, e tudo isso é adquirido através da oração. A Bíblia fala que o Senhor, ele nos ensina como orar, né? E também ele nos deixa uma ordem, né? Aqui ele deixa a ordem da oração, é tanto que a Bíblia fala, ele ora por si mesmo, depois ele ora pelos discípulos, depois ele intercede pelos demais, né? Os cristãos e toda a humanidade, porque o Senhor tinha uma vida de oração. Nós precisamos compreender que sem a oração não tem como exercermos o chamado. Sem oração não tem como fluir. Eu não posso dar para o outro aquilo que eu não tenho para mim mesmo. Então, quando eu libero uma palavra, quando eu oro pela vida de alguém, é porque eu já orei pela minha vida, é porque eu busquei pela minha vida, é porque eu me fortaleci na força e no poder do Senhor. Aí assim eu vou estar preparado, né? Equipado espiritualmente para poder estar intercedendo por outras pessoas, porque vida de intercessor, independente de você ter o chamado de intercessor ou não, quando você ora pela vida de alguém, você está se colocando no lugar da brecha, como eu até já falei aqui em outro vídeo. Então é um lugar, né, difícil, é um lugar de morte, é um lugar que muitas vezes você vai ser contra-atacado, porque você vai estar intercedendo pela vida de outras pessoas, você vai estar sendo, na verdade, trazendo cobertura espiritual para a vida de outras pessoas. Então você precisa, na verdade, se revestir primeiramente, né? A base ela precisa estar revestida. Eu falo base no sentido que aquele que intercede, aquele que busca por outro, ele primeiramente tem que estar estruturado para estar buscando pela vida das demais pessoas. Você vê que o Senhor, ele nos dá, né, essa... Não está aqui na palavra em vão, quando diz que ele ora por si mesmo, depois ele vai orar por quem? Pela linha de frente, por aqueles que andavam com ele, por aqueles que faziam a obra com ele. Ou seja, o ministério, né, o ministério de intercessor, o ministério, né, de libertação, os discípulos, aqueles que estavam ali com ele aprendendo para fazer a obra que ele estava fazendo, porque ele disse que ele iria para o Pai e ele deixaria os discípulos, né, para dar continuidade. Então, segue-se aqui uma sequência. Ele primeiro ora por si, depois ele ora pelo seu corpo ministerial, digamos assim, depois ele ora pelas demais pessoas. Então, nós precisamos compreender que tudo, né, que está escrito aqui não é em vão. Ele poderia dizer, Jesus ora pelos discípulos, depois Jesus ora pelos cristãos, depois Jesus vai orar por ele. Quer dizer, ele ia deixar ele por último, se ele estava, né, se colocando como intercessor, não. Então ele entendia que ele precisava primeiro buscar do Pai para ele, para depois ele entregar para os outros. E é isso que nós precisamos compreender. Primeiro nós buscamos para nós, primeiro nos fortalecemos no Senhor, para depois buscar pela vida de outras pessoas. Então é essa palavra que eu quero deixar hoje para a nossa meditação, que você continue orando, que você continue se fortalecendo na força, no poder do Senhor, e você continue intercedendo pelas pessoas. É claro que nós devemos perguntar ao Senhor como interceder, né, para a gente não estar, na verdade, interferindo no processo, já é outra questão aí que eu não vou entrar agora em detalhes, mas que você busque por você primeiramente, que eu sei que quando você buscar por você, o Senhor vai te dar as direções de como fazer, de como até interceder por outra pessoa, de como, né, fazer aquilo que Ele te direcionar. Então, tudo isso você só vai adquirir através do seu relacionamento, através da oração.
Então, esta palavra que eu deixo hoje para a nossa reflexão, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e até a próxima. Até a próxima. Quanto mais oração, né? Como diz a palavra, mais poder. Então, quanto mais você buscar, mais poder o Senhor vai liberar sobre a sua vida. E assim eu deixo essa palavra para o teu coração, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe.